Inicialmente eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de rever amigos tão queridos, né? Que temos a oportunidade de reencontrarmos na doutrina espírita. Eu falo de reencontro porque a gente fica pouco tempo junto, durante um ano, por exemplo, né? Cada vez que a gente tem a oportunidade, somos convidados a estar aqui, fazendo uma preleção, uma palestra e outros eventos que a gente se encontra. Mas parece que esse laço que nos une é muito forte, né? Então eu acredito que vem de tempos anteriores aí e ao nosso coração é muito gratificante ter a oportunidade de revê-los. E principalmente, né, quando abordamos sobre o renascimento, sobre a reencarnação, que vai ser o tema da nossa fala essa noite, e que inicialmente a gente tem algumas frases aqui que trarão assim o caminho para a nossa fala, mas não tem como fugir da nossa realidade cotidiana, e eu peço nesse momento só para pensarem e não ficarem presos, né, à circunstância e ao fato. Lembre-se, dificilmente alguém não passou por um momento que foi necessário um recomeço, só isso. Todo mundo acredita que tenha passado uma experiência, um momento, né, que resultou numa mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de companhias às vezes, de locais, de ambientes, para que pudesse seguir. E quantas vezes também nós, por iniciativa própria, né, tentamos algo dessa natureza e não conseguimos, né? Às vezes faltou a nossa vontade, a nossa perseverança, aquele agir mais efetivamente, que ficamos restritos à nossa vontade e não a executamos. Então olha como que é importante, né? O nosso pensamento, a criação de circunstâncias e situações, mas a ação em si, ela será fundamental. Lembrando que o amparo, a proteção, o nosso anjo guardião na nossa retaguarda, nos intuindo com certeza, né? Desejando que as nossas escolhas sejam as mais assertivas. E, invariavelmente, às vezes, a nossa escolha equivocada e vem aquelas consequências amargas, né? Que demanda a nossa perseverança, o recomeçar mais uma vez. E essa frase aqui, eu acho que ela toca fundo a todos nós. Ela não tem como adentrarmos a doutrina espírita, né, ter um pouquinho da busca do conhecimento, sem lembrarmos dessa frase do nosso querido Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, aquele pensamento inicial de uma situação foi nesse sentido. Às vezes a situação estava fora do controle, estava complicadíssima, né? E foi resultando disso tudo a nossa ação. Não podemos voltar, que nem fala o caipira, o caboclo, né? Não pode voltar lá atrás, mas podemos mudar a partir de agora. E a doutrina espírita nos mostra e abraça com tanto entendimento e carinho para que a gente possa despertar verdadeiramente para que isso aconteça. E não ficarmos batendo na mesma tecla, né? Para que a situação não mude. Então, é necessário, muitas vezes, né? Aquela guinada que a gente fala, aquele giro maior de 180 ou 360 graus, para que a nossa vida possa ser novamente alinhada. Nosso pensamento possa fluir de uma melhor maneira e resultando uma condição melhor. E eu complemento também com essa frase de André Luiz. Nada acontece por acaso, embora te pareça o contrário. Até mesmo o mal permanece a serviço do bem. E eu complementei essa frase da minha maneira, que eu falo que o mal é o bem mal interpretado momentaneamente. Porque se uma situação chega junto a nós, né, que é proveniente das nossas ações, das nossas escolhas, nós teremos que lutar com todas as nossas forças, né, com a nossa fé inabalável, para que a gente possa sustentar e seguir adiante. E eu comparo isso quando chegamos
e tem um morro, tem uma montanha à nossa frente. Estamos aqui embaixo, né? E ele está à nossa frente. E se não tivermos a ousadia, a coragem de escalar esse morro, esse monte, essa montanha, nós não vamos ver o que tem do outro lado. E dirijo agora a reunião mediúnica, complementando essa ideia. Quantas vezes trabalhando como doutrinador, aquele que dialoga com o médium incorporado, né? Que os espíritos que chegam naquela condição, trazidos pela misericórdia divina, tendo a oportunidade de serem acolhidos, naquele frangalho que eles se encontram, numa situação às vezes desesperadora, e pela misericórdia divina é conduzido a uma reunião mediúnica. E nesse diálogo inicial, onde, através dos benfeitores que nos assistem durante a reunião, a intuição que chega até nós, nós vamos conversando, dialogando com aquele espírito, através do médium incorporado. E a gente vê muitas vezes aquele coração preso a situações, circunstâncias, outras, que remetem ao quê? Ao ódio, ao desespero, a situação mais viva assim, desejoso de vingança. E quantos de nós encarnados ainda temos isso enraizado em nós? Ou seja, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, não há diferença a partir das nossas ações, quando queremos fazer. Então, nesse diálogo, muitas vezes, aquele espírito endurecido, eu só recomendo. Eu falei, meu irmão, aqui a intenção nossa não é mudar a sua ideia, porque a mudança está em você. Você está ouvindo coisas, está tendo oportunidade, que às vezes você está com aquela monoideia, que só pensa uma coisa, pensa no seu algoz, que você foi vítima, etc., mas você não vê nada além disso. Então aqui está descortinando para você essa oportunidade, o renascer dessa situação de sofrimento e dores, para que você possa ser conduzido ao esclarecimento, ao entendimento, à compreensão e dando lugar à revolta para o discernimento real da sua condição. É difícil? É. Para nós encarnados também, quando temos um desafeto, quando temos alguém que puxa o nosso tapete, é fácil? Não é. A nossa condição não está nesse nível, nesse patamar ainda, mas há de ser trabalhada em nós. Nós temos que ter a boa vontade, principalmente, a coragem, como bem dizia o Chico, né? Que tenhamos coragem no agir, para que muito disso seja evitado. E a lição que a gente traz sempre, eu sou uma pessoa que eu gosto muito das obras do Chico, como todos eu acredito, né? Mas na coleção Fonte Viva em especial, naqueles 4 livrinhos ali, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e o Vinha de Luz. 180 capítulos ali, extraídos dos evangelhos ali. E Emmanuel sempre começa com um versículo. Então é ensinamento do início ao final de cada lição. E não é um livro que você tenha que, em mão assim, por exemplo, de ler de fio a pavio, de cabo a rabo, como a gente costuma falar. Não, é um livro para você sentir as lições. Sentir no sentido de quê? De entendê-las. Quem faz o Evangelho no lar, tantas obras maravilhosas, que possa usá-la uma dessa também. Que faça o Evangelho, que purifique o ambiente doméstico, né? Que ao redor da sua casa, no próprio quarteirão, essa luz está sendo expandida e assim por diante. Então essas lições, Emmanuel nos traz, eu falo que ele sempre dá um puxãozinho de orelha, acompanhado dessas lições valiosas que ele nos traz. Mas antes de adentrarmos especificamente, nós temos aqui 3 perguntinhas que eu deixei anotado também. Quem daqui tem medo de morrer, de desencarnar? Medo. É inerente a todos nós, não é isso? Não temos medo do desconhecido? Então, agora, complementa essa frase que eu fiz, essa pergunta. O medo, acredito eu, que na maioria dos casos que a gente conversa com as pessoas, ele decorre do quê? Da preocupação que eu tenho, por exemplo, com meu filho, com meu neto, com meu pai, com a minha mãe e meu avô, idosos, eu que estou gerindo a situação. Ou seja, nós vamos às vezes priorizando os outros e esquecendo de nós. Ou eu estou falando bobagem? Não é mais ou menos isso? Porque o tempo vai passando. As prioridades nossas hoje,
eu garanto que o que era em 2020, 2018, 2015, na juventude, que já faz bastante tempo, eram outras. E hoje a gente está numa situação que a maioria de nós, experimentando tantas situações adversas, enfrentando tantas situações ali delicadas, que a gente quer paz, a gente quer serenidade no agir, no falar, ou seja, quanto menos preocupações tivermos, mais segurança, mais sossego. É isso que todos nós buscamos. Mas lembrando, aqueles que estão sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade, continuemos a nossa tarefa. O Sr. Pedro não falou agora há pouco, a quem muito foi dado, muito será cobrado, em poucas palavras, é mais ou menos isso. Temos responsabilidade, sim, mas não nos esqueçamos de cuidar de nós. Porque a gente carrega o peso, por exemplo, do filho, do sobrinho, da esposa, de quem quer que seja, uma hora vai pesar exageradamente. Problema de saúde, preocupação, os tarjas pretas da vida a gente tomando e a nossa saúde debilitada. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, por que muitas vezes a gente fala, quando eu puder, semana que vem, o mês que vem, setembro está logo ali, daqui 17 dias, daqui a pouco a gente começa isso aí. Quando eu puder. E a coragem do Chico? Cadê? E a outra? Por que nós não usufruímos o que nós já conquistamos? Que está em nossas mãos hoje, que demandou tempo, bastante aliás, né? Um sofrimento e o suor, né? Lembrando que o Chico falava, todos nós desidratamos, seja pela lágrima do sofrimento ou pelo suor do trabalho. Então, nós chegamos às vezes num ponto que é necessário tirar o pezinho do acelerador, né? Dar uma acalmada, respirar fundo e agirmos com segurança também. É a importância de tudo isso na nossa vida. Prioridade. Não querer pulverizar de situações, que eu me enquadro muito nesse tipo de situação, e querer fazer isso e isso, aquilo, tudo ao mesmo tempo, e às vezes, se a gente agir com mais calma, com melhor programação, sai tudo bem melhor, e sai uma condição favorável também. Então essas prioridades, eu acho que elas são essenciais também nesse sentido. E a doutrina espírita nos mostra esse caminho. Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente lê aquele capítulo lá, o homem de bem, parece que nós estamos aqui, e aquilo lá está lá perto da lua, de distância de nós. O homem do bem, aquele quase perfeito que a gente fala. Dificuldade extrema para a gente chegar nesse ponto. Mas, bendita reencarnação, nós estamos pouco a pouco, né, dando passos aí, às vezes milimétricos, mas nós estamos evoluindo com certeza. Não é? E assim vamos. Então, o tema escolhido da lição que eu disse da coleção Fonte Viva é a lição 56 do livro Fonte Viva mesmo, denominado Renasce Agora. Renasce Agora. E ele inicia-se com um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo, nosso entendimento, é reencarnação. Muitos irmãos de outras vertentes religiosas interpretam a forma deles, que não é o caso, respeitamos, logicamente, mas para nós a lógica da reencarnação não tem como fugir da mesma. Por que a pessoa vem, o espírito chega, aquele bebezinho no nosso lar, por exemplo, comprometido com problema de saúde, que chega em outro ponto ali, naqueles locais periféricos, onde falta a estrutura familiar, onde falta saneamento, onde falta o alimento, onde falta tudo. Por que o outro nasce em berço de ouro, que tem as facilidades, as oportunidades, desde quando chegou, é tratado da melhor maneira possível? Então Deus seria injusto se priorizasse alguns e descartassem outros, né? E a gente sabe que não é dessa forma. Todos nós viemos aqui, do início da nossa caminhada, simples e ignorantes no sentido de compreensão e entendimento. Mas nós temos o famoso livre-arbítrio, as nossas escolhas, que muitas vezes, como eu falei há pouco, né, nós vamos pagar pesadamente pelas escolhas equivocadas. E logicamente é uma coisa natural que isso aconteça. Ontem no nosso estudo lá em Pongaí, do livro Céu e Inferno, estávamos estudando sobre o purgatório. Tem primeiro lá
o céu, o inferno, agora estão no purgatório, na sequência do livro de estudo lá. E quando a gente começa a estudar, a gente vê que o purgatório não é o céu e não é o inferno falado aí em outras vertentes religiosas, né? E, na nossa compreensão da doutrina espírita, onde está o céu e o inferno? Na nossa consciência. A lei de Deus não está na nossa consciência, questão 621, livro dos Espíritos? Por que a gente ouve muitas pessoas dizerem: minha vida está um paraíso, eu estou me sentindo no céu? E da mesma forma, a outra fala: minha vida está um inferno. Então é aqui mesmo. Bem-vindo, né? A Terra, planeta de provas e expiações, que é a nossa situação atual. Então vejamos como que cada um se coloca, né? Quando o seu interior, vamos dizer essa palavra, ele está condicionado ao que é bom ou ao que é ruim no entendimento dele. E até a frase que nós finalizamos ontem lá, ela é muito interessante, que no livro O Céu e o Inferno, falando sobre o purgatório, que fala que a verdadeira vitória ao espírito está no final da sua jornada, nas esferas mais altas, logicamente. Porque muitas vezes nós julgamos alguém que está passando por dificuldade, né? Que passa um período amargo e difícil na sua vida ali, de escuridão, de sombras, né? Que não vê perspectiva alguma, mas ele passa com serenidade, com resignação, não maldizendo a Deus, não reclamando, por pior que seja, na nossa visão. Mas ele, muitas vezes, o espírito já amadurecido, sabe que aquela condição é passageira, da mesma forma que o ápice é passageiro e tudo tem o seu declínio. Aquele período que nós passamos muitas vezes ali, sob tristeza, amargura, vivendo aquela dor interior, que só nós sabemos muitas vezes, é ali que nós estamos saindo vencedores. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos. Eu cito esse capítulo porque eu acredito que para nós é uma lição grandiosa de vida ali, porque ela fala de tudo: causas atuais das aflições, no item 4, causas anteriores, no item 6, bem e mal sofrer, ou seja, ali está todo o contexto da nossa vida, da nossa caminhada. E como a gente vai rejeitar aquilo que está tão claro? A reencarnação, cada um no seu devido lugar. Na reencarnação ninguém é de interesse, né? Como bem disse o Chico, e assim por diante. Olha como que as peças vão se encaixando com tanta naturalidade, que quando muitas vezes alguém questiona a respeito do Espiritismo, eu deixo a pessoa falar com a ideia dela. E muitas vezes eu não vou chegar numa discussão, meu ponto de vista, porque a gente percebe muitas vezes que aquela pessoa não quer ouvir. Ela acredita que a verdade é dela. Então, para não criar conflitos, é melhor a gente deixar a pessoa com a opinião dela e respeitando, logicamente, que a nossa seja preservada. Então, Emmanuel começa: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular, a respeito do renascer, de nascer de novo aqui. Sucede-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Quantas oportunidades! Dia igual ao outro não existe. Nós temos uma rotina, por exemplo, né? Aquela monotonia, aquela rotina de fazer o mesmo procedimento todos os dias. Mas hoje, dia 14, foi diferente do dia 13, do dia 12 e assim por diante. E o melhor disso, nós vamos nos enriquecendo de conhecimento, como bem lembrou o seu Pedro. É a necessidade nossa, é a evolução que se faz presente, não tem como o retrocesso, né? Tem uma pergunta do livro dos Espíritos que fala a palavra, que eu fico até assim, que eu só vi aquela palavra no próprio livro dos Espíritos, que o Espírito não retrograda. Espírito não retrograda, ou seja, por pior que seja uma existência, eu cheguei aqui à Terra mais uma vez, com a graça de Deus, tive a oportunidade e não quero nem saber de nada. Aquele da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, sempre Gabriela. E vai ser sempre Gabriela mesmo, porque se não der o passo, não sairá do lugar. Então é mais ou menos nesse sentido. A oportunidade está ao nosso redor.
ao nosso lado, a escolha, o livre-arbítrio é nosso. Não tem como terceirizarmos as nossas dificuldades em razão e apontar aqueles que muitas vezes a gente acredita, né, que foram os causadores. Sogra, cunhado e assim por diante, né? Mais ou menos isso. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Quantos de nós, quantas pessoas a gente vê que se adentram a situações onde a facilidade, onde o deslumbre que eu falo para minha esposa, que aquela pessoa sente-se ali naquele momento, importante, seja na sociedade, na esfera social aí, seja no âmbito político, ou qualquer outro. Ou seja, a pessoa vai se perdendo para ela mesma. Ela vai se adentrando, às vezes, num caminho sem volta, que terá muitas vezes condições terríveis lá na frente, difíceis e duras, né? E a visão nossa curta e limitada, a gente enxerga apenas aqueles louros da vitória sendo colhidos momentaneamente, né? A fama, o poder ilusório e passageiro, mas o espírito nada agrega sobre isso aí. O espírito sai invariavelmente abalado por essas coisas mundanas, né? E tem uma preleção que eu faço, uma palestra que o tema é a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz do Cristo é ela que nós devemos buscá-la, aquela que vai nos dar segurança, equilíbrio e tranquilidade, independentemente, às vezes, do terremoto ao qual a nossa vida está atravessando momentaneamente. E Emmanuel continua: faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real. O trabalho, olha que importante isso aqui, gente, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Ou seja, a parte que nos cabe. Quantos trabalham voluntariamente na casa espírita, que dedicam-se, às vezes deixam os afazeres domésticos, de estar no conforto com a família, numa causa nobre quanto o acolhimento de pessoas. A evangelização, a doação, de qualquer que seja a natureza da mesma, aqueles menos favorecidos, que precisam de tanto. Aquele que chega à casa espírita, que tem alguém que possa ouvi-lo, que traz seu coração ali carregado de mágoas, de ressentimentos, e muitas vezes aquele ouvido será a oportunidade bendita, aquele amigo que acaba de adentrar a casa espírita. Independentemente da condição, da situação e sem julgamento. Eu falo que nós espíritas, né, temos o privilégio, vamos dizer assim, de acolher a todos e a tantos, porque independentemente da religião, quantos buscam a casa espírita? Às vezes como último recurso, que já foram aqui e acolá e não foram assim satisfeitos as suas dúvidas, os seus questionamentos, e aqui nós temos isso aí, essa oportunidade bendita. Eu me recordo que já até comentei na vez passada, quando aqui estive, o ano passado, não me lembro, que há muitos anos atrás, né, conversando com meu concunhado, Irineu Vital, e falando a respeito da casa espírita, tal, do trabalho que a gente fazia lá em Pongaí, muito pequenininho, aliás, em vista de outras casas, como a de vocês aqui e tantas outras, mas a gente faz. Falou, lá em Piragi, Tavinho, você pode juntar todas as outras casas religiosas, igreja, não faz metade do que o centro espírita faz. Isso há 15, 20 anos atrás que ele me falou. Então, quer dizer, é reconhecido o trabalho. A gente vê nessas noites frias que atravessamos agora no inverno rigoroso, lá em Bauru, por exemplo, o SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, quanta entrega, quantos voluntários, outros oferecendo alimentos, sopa, um café com leite, um pão, ou seja, é acolhimento. As outras fazem, ótimo, né? Vamos bater palma também, mas vamos reconhecer que o número pequeno que nós temos no nosso grupo, vamos dizer assim, e o trabalho que é realizado. Louvado seja Deus, louvado seja cada trabalhador que se dispõe a se entregar em benefício ao próximo, muitas vezes deixando a sua preocupação, o seu conforto para o atendimento desses. É muito importante também. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento.
Então, às vezes acontece um determinado fato na nossa vida, olha como que é importante. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. E a gente muitas vezes está passando um período difícil, uma situação complicada, e a gente fala que teve uma ideia, do nada surgiu uma ideia, né? É o nosso anjo guardião nos intuindo, dando um alôzinho para nós, através de algum fato, alguma situação, ou alguma pessoa que nos fala uma palavra, alguma coisa, e a nossa ideia é esclarecida, é clareado o ambiente, por exemplo. Ou seja, sempre estamos sendo beneficiados. Basta a gente ter aquela boa vontade também e complementar essa ideia inicial. Se é possível, não deixe para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Olha que interessante isso aqui. E mais uma vez reporto ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados misericordiosos, no nosso Evangelho. Item 5 do capítulo 10. Lá nos fala claramente a respeito de nós, espíritos encarnados ou desencarnados. Nós somos diferentes dos animais. O exemplo que ele cita ali. Uma aranha, um escorpião, uma cobra, por exemplo. Você matou, acabou o problema. O escorpião não vai inocular o veneno, a cobra não vai te picar, a aranha é a mesma coisa. Mas nós, espíritos imortais que somos, vamos voltar ao mundo espiritual com a raiva, com a mágoa, com tudo aquilo que está inserido no nosso coração. Então recomenda-se rapidamente ali, reconcilia-se com o adversário enquanto está a caminho. Então nós estamos a caminho de onde? Da nossa evolução, da nossa ascensão espiritual. E ele fala de uma maneira bem clara: reconcilia-te com o adversário enquanto está a caminho. Nós estamos andando, estamos a caminho, nós estamos no caminho, estático, parado, nós estamos em movimento. Então, essas situações ali, de desafetos, de raiva, de briga, nós vamos só armazenando coisa ruim dentro de nós, até quando? Voltar lá no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, ou lembrar do Cristo, do perdão, do amor, da caridade? É a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio também. Então, muitas vezes nós nos mantemos algemados, né, com os nossos desafetos, lembrando deles, e a gente esquece daquela pessoa que a gente ama, que está do nosso lado, todos os dias, por exemplo. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. O perdão, a gente sabe que é uma situação complicada. Quando estudamos lá a respeito do perdão, lá em Pongaí, aqui em Piraju, acho que não deve ser diferente. Como que é difícil para nós, né, perdoarmos. Mas o que a gente faz no Pai Nosso, o que a gente fala lá, na oração nossa? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores e assim por diante, né? Então a gente quer o perdão, mas não oferece o perdão. No livro Missionário da Luz, se não for, me desculpe, o benfeitor Druso, ele passa uma semana numa casa espírita. E ali, com os guias espirituais da casa, ele intercedeu da seguinte forma: vamos ficar na Câmara de Passes para verificar a condição das pessoas que se adentram a essa Câmara de Paz. Os passistas lá naquele trabalho, naquela conexão, na doação fluídica, né? E via um e outro, e o benfeitor perguntava a Druso: por que está acontecendo? Por que está assim? Por que está assado, né? E ele explicava: está assim porque esse espírito traz consigo essa dificuldade, traz isso, traz aquilo, as situações. E o que foi tocante foi que entrou uma senhora com aquele coração ali, aquela área coronariana da mesma, totalmente escura. E aí ele ficou mais preocupado. Falou: nossa, que condição que essa nossa irmã está chegando? Falou: isso aí é resultado de uma discussão que teve com o marido na hora do almoço, na mesa, na hora do alimento, com os filhos, a família toda reunida. Então ela está num ponto praticamente de um ataque cardíaco aí para ter um infarto. Então quer dizer, veja bem como que quando a gente fala do perdão, quando chegamos à casa espírita, esperando receber o passe, na imposição de mãos ou no passe coletivo, né, que recebemos, como que vai ser difícil o trabalho dos médiuns, dos benfeitores, para que o nosso coração, ainda preso a situações que bloqueiam tudo isso,
para recebermos o que nós devemos buscar. E ao passo que quando abrimos o nosso coração, desprovido de sentimentos inferiores, a facilidade, a fluidez que esse passe é aplicado e principalmente o resultado. Quantas vezes a gente sai da casa espírita, ouve alguém falar, ou já falamos, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Eu não estava legal, não estava bem, graças a Deus estou retornando para minha casa numa condição ótima, excelente. É mais ou menos isso. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Responder o mal com o mal não é o remédio, não é o caminho, não é? Porque se nós vamos retribuir na mesma intensidade, na mesma moeda, o que vai nos difere do outro? Estamos nos igualando. Então a gente questiona e fala, a pessoa isso, aquilo outro, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, como nós vamos classificar alguém que seja má, que seja isso ou aquilo, se o nosso comportamento é igual também? Fica essa reflexão. E Emmanuel prossegue: enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, naquela barreira, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas, se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação de guerra. É a mesma coisa quando alguém nos trata com rispidez, mal educado, etc. Você fica olhando para ela, vê até onde vai, a descarga que ela está trazendo dentro e deixa ela soltar tudo aquilo. Eu me recordo que 2001, 2002, há mais de 20 anos atrás isso aí, trabalho na prefeitura desde 1997 e num determinado dia, o secretário do prefeito, ali em contato com o prefeito todos os dias, uma pessoa adentrou na antessala do gabinete, eu me encontrava ali, e falou: aconteceu assim, assim, assado, você tem que tomar vergonha na cara, fazer isso, fazer aquilo. Eu fiquei sentado, ela falou, o prefeito falou: não está, ela falou tudo para mim. Ela desabafou, tirou tudo que estava na garganta dela, só faltou me ofender, vamos dizer assim. Eu não respondi nem nada. Era ela que estava trazendo aquela bagagem. A carga, a raiva que ela tinha passado, era dela, não era meu. Aí, passado o tempo, eu percebia que ela olhava para mim e abaixava a cabeça. Seria bem pior, como o Chico sempre falou, se ao invés de ser ofendido, eu fosse o ofensor. Então, quer dizer, às vezes o tempo nos mostra que a situação que a gente, quando eu falei há pouco, quando achamos que estamos perdendo, nós estamos ganhando, é mais ou menos isso. Se eu respondo à altura, se eu vou bater numa discussão com ela, não ia ficar deselegante, não ia ficar legal. E vou mais além. Hoje, na condição de dirigente de casa espírita, de fazer palestra, de estar em casa espírita representando a doutrina espírita, qual que é o meu comportamento quando eu me igualo a uma pessoa que me ofende, que vem me fazer tanta barbaridade? E o aprendizado vai nos mostrando isso. Vamos deixar a poeira sentar, a mágoa é dela, eu não vou carregar isso comigo jamais. Isso eu ouvi de um amigo de Cafelândia, e quando teve em Pombeiro, falou para nós que aconteceu um fato mais ou menos igual, que a pessoa ofendeu, falou isso, falou aquilo, não respondeu nada. Se faz, chega na mesma altura, fala: que espírito é esse? Aí ia falar assim: além de tudo é espírito, não é? O rótulo ia ficar vestido em nós ainda por cima, mas é dela. E finalizando, alguém te magoa, reinicia o esforço da boa compreensão. Esse fato que eu acabei de citar. Quantos de vocês às vezes não ouviu algo que não era para ser ouvido, que mascou aquilo ali e ficou ali e não engoliu, Aquela água da paz tão falada, Alguém te fala bobagem, enche o copo de água, põe na boca e fica quietinho, espera passar aquele desejo de retribuir, de retrucar, de falar muitas e poucas e boas, ou bebe ou joga fora depois essa água, mas deixa passar o calor da emoção. Vamos agir com a razão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Pronto. A serenidade vence tudo nessa vida. A paz, a tranquilidade, o equilíbrio é nossa. Não é conquista do outro, é nossa. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Vamos procurar esse caminho
e seguir. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui eu complemento com aquela pergunta inicial, para a gente voltar numa condição desfavorável que achamos, né? Para que a gente tivesse visto o que passamos. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E na atual circunstância, eu vou mais além. A gente pode renascer como renascemos, não apenas 1, 2, 3 ou 10 ou 50, todos os dias da nossa vida. Não é necessário perder o tempo, ficar estacionado, né? Sempre Gabriela, que eu citei há pouco, perder a oportunidade para esperar outra reencarnação novamente, nascer, viver, morrer, progredir, tal é a lei, a frase de Allan Kardec. Que a gente possa renascer a cada dia, a cada momento, mesmo perante a dificuldade. E Emmanuel finaliza: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Vocês já perceberam quão maravilhoso é? A gente, logicamente, valoriza muitas conquistas materiais. Valorizamos extremamente, é necessário, ótimo, a gente busca, trabalhamos. Quando a gente conquista, vamos ter o nosso ego de alegria, mas não aquele ego de imponência, aquela coisa exacerbada. Mas quanto é gostoso quando a gente vê que nós combatemos o bom combate interior e vencemos a nós mesmos. O tão gratificante que é isso aí, a nossa conquista, da nossa perseverança, da nossa luta e da nossa busca incessante para o bem, para a nossa evolução. Eu falo sempre que na virada do ano, né, período que antecede Natal e Ano Novo, é aquele auê, aquela festa toda. E às vezes o principal fato, o motivo, que é o Natal e o nascimento de Jesus, muitos deixam de lado. Ninguém faz um plano, né? A partir do ano que vem, eu vou ser uma pessoa mais justa na minha casa, vou ser uma pessoa mais... vou poder mais ouvir aquela pessoa que necessita de mim, que precisa que eu faça algo a mais para ela. Ou seja, volto mais uma vez ao materialismo. A gente vai priorizando as coisas materiais. Lógico que é necessário, volto a lembrar sim, mas não nos esqueçamos da parte espiritual. Aquela bagagem nossa que será consolidada e chegaremos com a mesma quando retornarmos ao mundo espiritual. Ela que fará e será a nossa carta de apresentação. E finalizando a fala de Emmanuel aqui. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Amanhã eu entendo aqui como do outro lado, de chegar numa reunião mediúnica, ver quanto tempo perdemos por coisas pequenas e mesquinhas, por a nossa falta de compreensão, de paciência e de vontade também. E só um exemplo que eu acho que foge um pouco da nossa fala, mas eu, mês retrasado, eu fiz uma palestra em Getulina e eu usei esse tema aqui. Esse exemplo, quer dizer, quando fala-se da reencarnação que ninguém erra de endereço, teve uma lição que eu ouvi que me causou assim, bastante curiosidade. Alguém já ouviu falar, que o Chico falava, sobre doenças protetoras? Doenças protetoras. Eu ouvi a primeira vez, eu não tinha ouvido ainda. O que é ser essa doença protetora? Da reencarnação que a gente fala que ninguém erra de endereço, a gente está num lugar, tendo a situação e a vida que a gente precisa. Essa doença protetora, por exemplo, no caso que eu vou narrar aqui, é de um espírito que abusou do álcool na vida e existência passada. Aquele uso abusivo. E, logicamente, ele vem com sequelas no seu perispírito, que chegou no mundo espiritual ali, e reencarna com algum tipo de problema no fígado. E começa a beber, experimentar de novo a bebida ali, a pinguinha, alguma coisa assim, e vai sentir que aquilo faz mal para ele. E vai procurar ajuda médica, vai procurar ajuda na casa espírita, na igreja, onde ele quiser. Essa doença protetora que o Chico denomina aqui, é para que o espírito, mais uma vez, não caia no abismo que ele já veio. Mesma coisa, o livro Memórias de um Suicida, onde Ivone Amaral Pereira cita ali, pelo espírito Camilo Castelo Branco, a respeito das situações ali vivenciadas e recorrentes do suicídio. Então, quer dizer, nós estamos nascendo e renascendo, como bem disse Allan Kardec, nascer, viver, morrer, renascer de novo, tal é a lei para a nossa evolução. E não esperemos, então, que nós temos o conhecimento da doutrina espírita para chegar a outra existência.
levando às vezes as mágoas, os ressentimentos, preso quando falei do perdão, justamente nesse sentido, para que a gente não atrase a nossa evolução. Vamos viver o agora. Às vezes é um simples passo, um passinho a mais, nosso orgulho a ser dobrado, nosso egoísmo a ser deixado de lado, para que essa reconciliação possa ser realizada. Então, bendita doutrina espírita, bendita reencarnação, que nós possamos cada vez mais ter a oportunidade, a compreensão e o entendimento que aqui nós estamos passando, colhendo o que outrora semeamos. E vamos procurar, a partir de agora, que muitos já estão fazendo, semear boas sementes, para que nas próximas estejamos assim, aptos a uma colheita farta, uma colheita valiosa, e com certeza esse é o caminho de todos nós. E eu desejo do fundo do meu coração que cada um de vocês, cada um de nós, tendo a oportunidade e a bênção da doutrina espírita, cada vez mais de abrir a nossa mente aos conhecimentos, para que sejamos leves nas escolhas e não pesados nos sofrimentos. Muita saúde, muita paz, hoje e sempre, e que assim seja.